Considere dois elementos químicos cujos átomos fornecem íons bivalentes isoeletrônicos, o cátion X2+, e o ânion Y2-. Pode-se afirmar que os elementos químicos dos átomos X e Y referem-se respectivamente a... Então, olha só, ele me diz que tem dois elementos. Dica: quando for uma questão desse tipo, igual tem muitas questões às vezes que falam de isóbaros, isótonos, a dica é: coloque tipo numa primeira linha os elementos que a gente está tratando. Por exemplo, ele diz que é um cara X2+, e um outro Y2-, tá? E aí, massa, número atômico, número de nêutrons, número de prótons, né? Número atômico é a mesma coisa, e número de elétrons. Mas eu vou deixar só essas duas propriedades aqui, tá? Porque ele está me falando de ânion, cátion, bivalente, átomo isoeletrônico. Então, o que ele quis dizer para a gente? Ele quis falar o seguinte, tá? Então, prestem atenção no que vai rolar aqui. Eu vou usar um número qualquer do meu interesse, tá? Vocês vão entender o que eu estou fazendo. Ele me disse o seguinte, que um átomo, ao perder dois elétrons e formar esse cátion, vai ter um determinado número de elétrons que é igual ao número de elétrons de um outro determinado ânion que ganhou dois elétrons. A gente pode fazer uma equação aqui com letras e tal, mas não precisa disso. Olha só uma dica. Ele contou para a gente o seguinte: formam íons bivalentes, né? Cátion e ânion. Cátion bivalente. Cátion perdeu elétrons, bivalente perdeu dois. Ânion bivalente, ânion ganhou elétrons, bivalente ganhou dois. Eu vou fazer com dois números só para vocês entenderem como é que fica tranquilo. Ele me disse que esse cara perdeu dois elétrons e ficou com um número de elétrons tal, vamos chamar esse tal de 10, por exemplo. E esse daqui ganhou dois elétrons e ficou isoeletrônico a esse. Então esse cara, quando ganhou dois elétrons, ficou com 10 também. Aí, se esse cara perdeu dois elétrons e ficou com 10, quantos elétrons ele tinha antes então? Concordam que 12? Então o número atômico deste átomo seria 12. Por que isso mesmo? Porque o número de elétrons de um átomo neutro é igual ao número de prótons. Se esse átomo tem 12 prótons, o átomo neutro dele também teria 12 elétrons. Ele perdeu 2 e ficou com 10. Já esse cara aqui, o número atômico dele tem que ser 8. Por quê? Porque todo átomo neutro tem um número de elétrons igual ao de prótons. Então, se esse átomo neutro tinha 8 elétrons e 8 prótons, quando ganhou 2 elétrons, ele passou a ficar com 10. Eu inventei esse 10, eu vou inventar um outro para vocês verem. Que pergunta, a questão é: de quanto foi a diferença entre o número de prótons desses dois? Foi de 4 unidades. Por quê? Um tem que perder 2 e o outro tem que ganhar 2 e eles ficarem com o mesmo número de elétrons. Vamos fazer com outro número só para ver se dá certo? Por exemplo, imagine, só para vocês verem onde eu estou querendo chegar. Imagine que esse cara aqui perdeu 2 elétrons e ficou com 50. E esse aqui ganhou 2 e ficou isoeletrônico ao de cá. Então ele também ficou com 50. Antes de perder 2 elétrons, ele teria 52. Antes de ganhar 2 elétrons, ele teria 48. Então eu fiz essa segunda conta para vocês entenderem o seguinte: de quanto que ficou a diferença entre eles, mais uma vez? 4 unidades. Ou seja, a questão pode-se afirmar que os elementos químicos dos átomos X e Y referem respectivamente a... Basta a gente procurar nas alternativas dois elementos que a diferença dos números atômicos esteja de 4 unidades. E a única resposta que a gente tem aí é o cálcio e o enxofre. Cálcio e enxofre. Vamos testar com eles.
o cálcio tem número atômico 20 e o enxofre tem número atômico 16. Z, número atômico do cálcio é 20, número atômico do enxofre 16. Será que o cálcio 2+ e o enxofre 2- formariam íons isoeletrônicos? Vamos ver. Se o cálcio tem número atômico 20, o cálcio 2+ que perde 2 elétrons teria 18. Se o enxofre tem número atômico 16, o enxofre 2-, ou seja, que ganha 2 elétrons, passaria a ter 18 elétrons. Portanto, eles são sim isoeletrônicos e, como a gente raciocinou aqui, percebam que a diferença entre os dois é de 4 unidades no número atômico. Beleza? Letra E a resposta.